A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez a pastora Anice Brasil com uma live de cura para a sua vida. Amém? Eu espero que essa noite seja uma noite onde o Senhor possa falar profundamente conosco. E hoje é um tema assim muito delicado. É um tema que mexe comigo, né? E eu sei que vai mexer com muita gente aí, que é falar sobre bastardia. A maldição sobre os filhos que foram gerados fora de um casamento. Vamos lá? Vamos esperar a galera entrar aí. Quero dar as boas-vindas aí a Vanil, né? Que Deus abençoe. Aninha, bem-vinda, Aninha. Elza, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos deixar a galera entrando aí. Vai mandando esse aviãozinho aqui, ó. Vai chamando a galera, avisando que já vamos começar. E como eu estava dizendo, Marcela, seja bem-vinda. Hoje é um tema muito delicado. Elisângela, é um tema que você precisa saber para você. Gleide, minha lindona, é um tema para a sua vida, se você for uma filha, um filho bastardo, ou para alguém que você conhece, vai trazer um entendimento muito bom. Seja muito bem-vinda aí. Lete, né, Elisângela, Rose tá chegando aí, Alexandre também. Oi, Alexandre, que saudade de tu, como é que tu tá? Cal, seja bem-vinda, né? Deixa a galera ir chegando aí, enquanto vai entrando, vamos falar sobre esse tema. É um tema onde nós vamos aprender muito. Você sabe como você foi gerado? Você sabe se mãe e painho gerou você num namoro ou foi depois do casamento? Sua mãe casou grávida? Você sabe dessas delicadezas? Esse tema é muito legal. Wanda, seja bem-vinda. Marcela, Dini também. Sheila, seja bem-vinda. É um tema muito delicado, mas que mexe demais. Não sei se você sabe, mas bastardia tem duas áreas que, se você não foi gerado debaixo de uma aliança, né? Exatamente. Não vamos falar pecado, porque é um negócio pesado, né? Val, seja bem-vinda, Val. Nandos, também seja bem-vindo, Ari. Se você foi gerado dentro de um casamento ou fora de um casamento. E a gente vai explicar isso bem esmiuçadinho. Neia, minha amada, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas nós vamos orar, porque eu vou falar muitas coisas hoje que vai mexer com você, pode te incomodar. Eu quero já te avisar que eu sou filha bastarda. Eu sou fruto de um namoro entre mamãe e papai, depois eles casaram, só que aí eu quero compartilhar com você o que eu aprendi lá na Jocum, né, e isso abriu muito a minha mente, e no final nós iremos, né, se a gente não conseguir fechar, a gente vai abrir uma live só para fazer a oração, para você repetir e quebrar essa maldição em sua vida, e sempre entendendo que maldição não se quebra somente com oração, é oração e posicionamento. Amém? Então, enquanto a galera vai entrando aí, manda aí o aviãozinho. Seja bem-vinda aí, filha. Que Deus te abençoe, né? Garden Plantas, Marineide, Val, Deus te abençoe também. Então, Letícia, bem-vinda. É um tema mesmo muito delicado, mas toda essa bagagem que eu vou ministrar para você hoje, eu aprendi lá na Jocum, nos 15 dias que eu fiquei internada lá na Jocum, só aprendendo sobre libertação. E pastor Cote da Jocum nos passou aí, né? E eu quero compartilhar com você. Nath, seja muito bem-vinda. Nathalie, né? Você chama de Nath. Rose, Isabel, sejam bem-vindas. Vamos orar? Então, enquanto a galera vai entrando, manda esse aviãozinho aí, ó, para quem você conhece, que precisa ouvir essa palavra. Uma palavra de cura, é uma palavra de libertação, é uma palavra muito delicada. Tá bem-vindo, Milena, seja bem-vinda. Mas é libertador. E fora, se você é bastardo, se você foi gerada fora de um casamento, de um relacionamento, você tem todas as possibilidades de gerar um filho também nessa mesma proporção. É uma maldição que se repete, né? E a gente vai aprender sobre isso hoje. Roque, bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar? Então, enquanto a galera vai entrando, vamos convidar o nosso Pai Celestial, porque com ele nós temos uma aliança de sangue, o nosso Pai. Oh, aleluia. Bem-vindo, Vini. Nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso. Nós te invocamos aqui agora, nosso Papai Celestial. O Deus que enviou o seu único Filho unigênito, para derramar seu sangue como um cordeiro, para nos purificar, para nos santificar, para restaurar o nosso relacionamento contigo.
Ó Jesus, nós te invocamos aqui também, somos mais do que 2 ou 3 aqui agora em concordância de um assunto. E o assunto de hoje é cura a nossa bastardia, restaura, liberta-nos de toda maldição sexual, toda maldição emocional, toda carga maligna que esse mal traz para nós. Vem nessa noite, Jesus, quebrar todas as cadeias e grilhões. Vem nessa noite, Espírito Santo. Nós te convidamos, doce, amado Espírito Santo, para nos convencer, nos ensinar. Traz luz. Enquanto falamos aqui, vai falando, mostrando para tua filha, mostrando para o teu filho, em o nome de Jesus. A tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixa enganados. Que haja nessa noite, em nome de Jesus, a convicção da restauração, da cura, e que o teu sangue passe agora sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Neutraliza toda a obra do inimigo contra nós, anula todo projeto de destruição contra nós. Prepara esse tempo de cura emocional para nós. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos curar e nos ajude também a nos posicionar nesse tempo de cura. Pai, libera agora a quantidade de anjos que precisamos. Aí dentro da casa da minha irmã, do meu irmão, dentro da minha casa, anjos guerreiros, anjos com espadas embanhadas de fogo, para lutar agora a favor da nossa cura, para guerrear a favor agora da nossa libertação. Que todo mal que se levante contra nós seja amarrado agora e o poder do Senhor adentre a cada vida que está nos assistindo, em nome de Jesus. Seja bem-vinda aí, Douglas, Jamile, Cid, né? A galera seja muito bem-vinda. E como eu falei, hoje nós vamos falar um tema muito delicado, é sobre bastardia. Você sabe o que é bastardia? Bastardia é toda criança, todo filho, toda filha que foi gerado, não é nascido, é gerado antes de um casamento ou fora de um casamento. Deixa eu te contar a minha história para você entender. Seja bem-vindo, Marcelo, Cristiano, Elisângela, né? Wanda, Alexia. Muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre bastardia. E o que é ser bastardo? Vamos explicar isso aqui, porque às vezes alguns crentes falam de uma forma muito errada, né? E vamos entender biblicamente, né? E de forma genética, vamos dizer assim. Vamos entender ciências e espiritual. O que é uma pessoa bastarda, né? Segundo a lei bíblica e a lei dos homens. É aquele filho que foi gerado fora de uma aliança de casamento, entende? A sua concepção. E aí eu queria começar logo com um texto. Primeira carta de Coríntios, deixa eu pegar uma Bíblia aqui numa versão mais, uma linguagem mais soft. Cadê Natália, minha secretária Jaqueline tá aí? Bora lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, vamos lá. Essa carta de Coríntios, não sei se você sabe, fala muito da sexualidade. É um texto que Paulo nos traz e nós vamos também ver no Antigo Testamento. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, eu vou ler o versículo 16, 18 e 20. Amém? Ricardo, seja bem-vindo, Damião também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Primeira carta aos Coríntios. Ah, não, minha secretária chegou aí. Primeira carta aos Coríntios, bota aí para mim, Nath, faz favor. Versículo 16, 18 e 20. Capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Versículo 16, 18 e 20. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, 18 e 20. Me acompanha. Vou ler na linguagem NVI, uma linguagem mais fácil de você entender. Diz assim, versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo que comete. Mas aquele que peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Versículo 20 agora. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A Bíblia, aqui nós estamos no grego, né?
O Novo Testamento, quando está no grego, a palavra prostituta, quem era prostituta naquela época? Porque hoje a gente conhece prostituta somente como profissão, né? Como as mulheres que ficam em ambientes que vendem o seu corpo. Era mais ou menos isso. Só que nesse contexto aí, prostitutas são aquelas mulheres que não tinham casamento, não tinham aliança de casamento com homem nenhum. E aí, essa palavra Paulo está dando para os homens. Olha, vocês que se relacionam com mulheres que vocês não têm aliança, se chama prostituta. Tanto que a pessoa, quando ela não tem aliança com alguém e pratica o sexo antes do casamento, a Bíblia chama de prostituição. Se a pessoa tiver já casada com outro e comete vida sexual com a outra pessoa e ela tem aliança já com essa pessoa e comete e faz sexo, não pratica o sexo com a outra pessoa, se chama de adultério. Quando as duas são solteiras e fazem o sexo antes do casamento, chama de fornicação. Fechou aí? Prostituição, adultério, fornicação. Fechou aqui? Então, quando Paulo diz isso, seja bem-vindo, Elson, Stefânia, Kevin, sejam bem-vindos. Quando Paulo diz isso, o que é que Paulo está explicando pra gente? Para os homens, nesta época, quando você que é casado se relaciona com a mulher que você não está aliança, ele chama de prostituta. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo pecado geralmente se comete fora do corpo, aqui fora. Só que a sexualidade é dentro. O que Paulo quer dizer com isso? Vamos entender. Você já percebeu que tanto o homem como a mulher tem o ímen. O que é o ímen? É o selo de virgindade de uma vagina. É um selo mesmo. Se você nunca observou isso, vai no Google e vai ver lá, ó, é uma pelinha fininha, né? Que algumas mulheres, na sua maioria, né, quando é rompida a virgindade, derrama sangue, na sua maioria. Mas existem algumas mulheres que têm esse ímen que é complacente. Já ouviu falar? O complacente, a pessoa não derrama sangue, nem sente muita dor. Os homens, no pênis, tem o prepúsculo. Prepúsculo, eu nunca sei falar essa palavra, acho difícil. Seja bem-vinda, LSI, né? E Dai também. Prepúsculo. O prepúsculo, que é aquela pelinha que, quando não é tirada, logo que os homens nascem, vira uma enfermidade chamada fimose. Já ouviu falar? É aquela pelinha que não deixa, né, a parte de cima do pênis do homem romper. Quando o homem é virgem, aquela pelinha, se não foi antes feito um movimentozinho quando era pequeno, né, para se romper. Pai do Senhor, Val, te amo, lindona. Ele também rompe. Então é interessante como Deus, porque foi Deus que nos criou, e o sexo foi Deus que fez. Deus não fez o adultério, Deus não fez a prostituição e nem a fornicação. Mas quem fez o sexo foi Deus. Os dois órgãos são perfeitamente encaixáveis por causa disso, foi o Criador. O sexo puro, o sexo debaixo de uma aliança, ele é abençoado por Deus. Entende? É por isso, digo isso sem muita vergonha, que eu já vou fazer 50 anos, então não tenho vergonha. Se você tem, ainda bem que você está aí sozinho dentro de casa e vai ouvir isso, né? É por isso que dá prazer, entende? E não sei se você sabe, mas após o prazer se derrama algo que a gente chama de esperma. E o esperma é a modificação do sangue. Ou seja, preste atenção, preste bem atenção. Quando se rompe o selo, há derramamento de sangue. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? No reino espiritual, isso tem um peso. Nós vamos entender agora. Ou seja, quando uma criança ela é gerada fora de uma aliança, o que é aliança de casamento no Antigo Testamento? Bora entender no Antigo Testamento, depois no Novo. No Antigo Testamento, o que era uma aliança de casamento? Tinha que haver uma bênção familiar, pai, mãe e a família, ou uma bênção sacerdotal. Chamava o sacerdote e ele abençoava o casal. Porque naquela época não tinha negócio de cartório, fazer, né, o documento, não existia isso. Era a bênção, isso sinalizava. Então, quando não tinha a bênção familiar, você observa que no Antigo Testamento todos os filhos procuram logo ver se o pai permite casar, sempre assim. Porque tinha que ter a bênção familiar ou a bênção sacerdotal. Eram essas duas bênçãos. Quando tinha a bênção familiar com a bênção sacerdotal, isso sinalizava uma aliança de casamento, que é mandamento.
São 3 coisas que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, vai sinalizar para você. Batismo nas águas para arrependimento, está no Novo Testamento. Casamento, que está desde o Antigo Testamento. E a Santa Ceia do Senhor, que também é mandamento. São três ordenanças que nós chamamos, porque foi ordem da parte de Deus. 3 ordenanças que nós que servimos e cremos em Cristo, do cristianismo, precisamos cumprir essas 3 ordenanças. Batismo nas águas para arrependimento, e é por isso que a maioria das igrejas evangélicas, e por não dizer as batistas principalmente, não batiza criança, porque criança não tem nível de arrependimento ainda. Então é por isso que o próprio Jesus se batizou, né, adulto, não criança. Jesus se batizou já homem de 30 anos, porque ele queria cumprir o mandamento que foi dado para João Batista. Então o batismo por arrependimento nas águas, mergulho, não gotinhas na cabeça, mergulho. O casamento, que é deixar pai e mãe se tornar um, com a bênção sacerdotal e com a bênção familiar. E a Santa Ceia, que é o momento que eu digo que eu estou em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. São 3 ordenanças. Não vou falar sobre isso agora, mas para você entender o clique. Então é algo que para Deus tem valor, sim. E tudo que para Deus tem valor no reino espiritual também tem. Porque o diabo sempre vai trabalhar em cima das brechas. O que é brecha? Aquilo que eu não obedeço a Deus, que dá vazão a Satanás, dá jurisdição a Satanás entrar e fazer a cobrança dele. Então, o que acontece? O texto está dizendo no Novo Testamento que Paulo está sinalizando que há uma maldição agora para a pessoa que pratica essa prostituição, né? Fora de um casamento. Agora, só que no Antigo Testamento, isso era pesado. E já veio para o Novo Testamento, que é o texto que, não sei se você percebeu, que eu hoje postei aí, né? Vamos lá, Deuteronômio 23. Lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 23, o versículo 2. O que é Deuteronômio? Eram as leis de Moisés, que foi dada para Israel. Deixa eu pegar aqui na minha versão. Vou pegar 2 versões diferentes. A lei de Moisés, que foi dada para Israel. E em Deuteronômio ela é repetida como regra. Não sei se você sabe, mas hoje a Organização de Advogados, a OAB hoje, toda a Constituição, as leis do Brasil, são todas baseadas em Deuteronômio e na lei de Moisés. Você sabia disso? Né? Eles estudaram tanto, mas tudo copiado da Bíblia. Infelizmente, eles não creem na Bíblia, mas copiam as leis de Moisés e a lei da Bíblia. Você sabia disso? Interessante, né? Então, bora lá. Deuteronômio 23, colocou aí? Versículo 2. Eu vou ler nas 2 versões. Na versão linguagem de hoje. Quem nasceu de uma união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Deixa eu arrumar. O que é uma união ilícita? Algo que não tem a bênção sacerdotal e não tem a bênção familiar. Se fosse nos tempos de hoje, casamento, cartório, algo comprovado em lei. Porque existem 2 leis, a lei de Deus e a lei dos homens. Por isso que a bênção era sacerdotal, a lei de Deus, a bênção da família, a lei dos homens. Fechou? Hoje você vê que as pessoas casam no litigioso, né, que fala? Né? No cartório e na igreja. Eu sou pastora, quando eu celebro o casamento o religioso, que é a minha pregação. Aí quando vai terminando, tu já deve ter ido em algum casamento evangélico e percebeu. Aí eles assinam um livro. Ali é o do cartório. Eu peguei lá no cartório, trago e eles assinam. Eles casaram tanto no religioso como no civil. Fechou aí? Então, para Deus, um filho que nasceu fora de uma bênção sacerdotal ou familiar era chamado de bastardo. Ou seja, nasceu fora de aliança. E toda pessoa que nasceu fora de uma aliança, que nós chamamos de bastardia, filhos bastardos, tem 2 perseguições que acompanham essa pessoa. É na área sexual e na área emocional. E quem está falando com você, eu sou fruto de uma bastardia.
Mamãe e papai namoravam e durante o namoro, mamãe engravidou. E naquele tempo, 1970, né, para 71, não se podia minha mãe era filha única. Então, como é que tampava a boca do povo, né? Assim que se fala? Como é que tampava a boca do povo? Casava. Só que mamãe já estava grávida. Eu não sei se minha mãe sabe. Tomara que mamãe esteja na live aí. Tá na live assim, porque ela não sabe que eu sei, não. Eu pesquisei. Eu pesquisei quando? Quando eu fui para EFOL, lá em Curitiba, fazer esse curso, né? De libertação. E foi lá que eu aprendi. Inclusive, minha galera do Abraço-me aí, eu ensinei pra essa galera toda. Mas eu quero te dizer que existe uma oração e existe uma atitude, se você é bastarda como eu, que você precisa tomar. E existe uma maldição. O que é maldição? Bora arrumar essa palavra? É um mal que se repete de geração a geração. Olha o que o texto diz. Que essa maldição de bastardia pode se repetir até 10 gerações. Vovô, meu bisa, vovô, manhã, eu, Lorena e minha neta e meu bisneto, entendeu? Mas toda maldição é quebrada não somente com oração e obediência. Como é que se quebra um mal em ação, um mal que se repete, um mal que tem ação sobre uma família, o mal que tem repetições em suas atitudes? Como é que se quebra uma maldição? Não é com oração forte, não é somente com óleo ungido. Deixa eu lhe falar, bater a real. Se você recebe oração com óleo ungido, você recebe uma oração forte, mas você continua com os mesmos erros, você não quebrou a maldição. O que quebra a maldição é a oração, determinando o mal quebrado, e a mudança de atitude. Existe um texto em Provérbios que diz: a maldição, se ela não encontrar a causa, ela não repousa. Fechou? Aí está. Presta bem atenção. Eu lhe disse que eu sou fruto, né, de um relacionamento de namoro. Ou seja, a mamãe casou depois, porque era filha única, tinha que se tampar a boca do povo, só que eu já estava na barriga de mamãe. E interessante, toda pessoa, a maioria, existe regras de exceção? Existe. Sempre tem. Mas, na maioria das vezes, toda pessoa que é filho bastardo, nós que nascemos fora de uma aliança de casamento, geralmente geramos filhos fora do casamento. Minha primeira filha, que não é Lorena, aquela que eu já contei no meu testemunho, que nasceu dia 24 de abril de 1994, ia fazer 27 anos agora, né? 27, é. Essa menina, e não é que eu namorava com Senna, meu primeiro marido, e eu engravidei também no namoro e casei grávida, eu casei grávida de 4 meses. O vestido de noiva bem redondo para esconder a barriga, porque senão o povo ia falar. E hoje eu ensino tudo isso para minha filha, e eu já pedi até para ela, mas aí é ela e Deus agora, né? Para ela quebrar essa maldição. Como é que vai se quebrar essa maldição? Se Lorena, minha filha, determinar casar sem engravidar, sem praticar sexo antes do casamento. Eita, como eu oro por isso. Mas a vidinha é dela, né? Porque senão, minha neta vai repetir o mal, minha bisneta vai repetir o mal. Quem é que consegue entender? Tem alguém que está me assistindo agora que é filha bastarda, filho bastardo e gerou filho bastardo? Pode me dar um ok aí? Só para confirmar o que eu estou dizendo? Por gentileza? Então, confirma, né? E aí agora, Silene já confirmou. É isso, Silene? Você também é filha de bastardia? Eu também sou. Alguém tem vergonha de dizer sobre isso? Não tem vergonha, não. Conheço a verdade e a verdade nos liberta. Muito bem, Wanda. Wanda, Dini. Não é verdade? Pronto. Para que saibam que a profeta está pregando o que é bíblico, né? Não é invenção da mente, não. Isso é bíblico. Simara. Eu fui gerada. Regineide. Olha aí. Entenderam? É incrível. Não, no dia que eu ouvi essa aula, essa pregação, eu fiquei, Senhor, apenas gerei filhos bastardos nisso. Não entendi se é apenas. Entendi. Você é bastarda e gerou. Você não era bastarda e gerou. Aí você abriu uma maldição. Você tem que quebrar isso aí. Entendi.
Então vamos lá. Qual é o mal que se repete? Qual é a maldição, né? O mal que se repete na vida dessas pessoas que são bastardas? Deixa eu te dizer, tudo isso aqui me acompanha. Eu hoje é que luto contra isso. Porque eu decidi ter cura na alma. E você precisa decidir isso também. Senão a gente fica refém desses sentimentos. Deixa eu dizer quais são. Eu já falei que existe 2 perseguições, não é verdade? Toda pessoa que foi gerada fora de um casamento, ela vai ter essas 2 perseguições espirituais. Emocional e sexual. Na realidade, o que acontece? Um dos seus pais, no caso foi minha mãe e meu pai, né? Você vai ver seu caso também, eu quero que você analise seu caso. Eles abriram uma brecha na sexualidade, né? Sexo antes do casamento. E aí, os demônios são alimentados por isso. Lembra quando eu lhe falei, quando o ímen do homem é rompido, como o ímen da mulher é rompido, desce sangue. E após o sangue vem o gozo, e o gozo é sangue. Você já viu no Antigo Testamento que todos os homens que faziam coito interrompido, Deus mandava matar no Antigo Testamento? Eu vou pregar sobre isso uma hora, é forte, né? Porque para Deus, o esperma é sangue, e sangue é vida. Entende? É por isso que algumas igrejas hoje têm isso como doutrina. E isso não é doutrina, isso é cultura. Vamos entender isso. Os judeus têm a cultura deles. E nós não somos judeus, nós somos gentios. E tem igrejas hoje que não deixam as ovelhas tomarem remédio anticoncepcional usando esse texto. E isso é antibíblico, porque na realidade isso é cultural, não é doutrinário. Entende? Então, hoje é melhor você evitar ter filho do que gerar filho com responsabilidade. Ou de fazer coito interrompido. Fechou? Mas isso aí é um outro babado. Masturbação é outro babado. Bora lá. É muito assunto. Quais são os sentimentos? Vamos nas emoções. Na sexualidade você já percebeu. Todas as pessoas que são bastardas, elas vão ter dificuldade de casar ou vão gerar filhos também fora do casamento. Outra coisa que acompanha também na sexualidade para as pessoas bastardas, dificuldade de engravidar. Infertilidade. Aí, geralmente, as pessoas que são bastardas, deixa eu ler aqui para você entender, elas têm paralisia emocional. O que é paralisia emocional, pastora? Um exemplo, rejeição. É um dos sentimentos que acompanha a pessoa que tem bastardia. Ela se sente rejeitada sempre em qualquer ambiente. Você percebeu que o texto que nós lemos de Deuteronômio 23, versículo 2, diz assim, que os filhos bastardos não entrarão na congregação, na assembleia, na reunião, tem algumas versões que estão assim, na reunião do Senhor, ou seja, não vai fazer parte. Isso aqui é para o Antigo Testamento. Mas o que isso no reino espiritual hoje, que estamos no tempo da graça e não da lei, o que isso significa? Todas as pessoas que têm essa maldição da bastardia são pessoas que sofrem de rejeição. Ela pode estar no meio de uma multidão, ela se sente solitária. A sua maioria tem problema de carência, tem problema de relacionamento, né? O bastardo, ele sempre repete essa maldição na sexualidade, mas também ele tem problema de carência, ele tem problema de rejeição, ele tem muita concupiscência, que é a dificuldade na sexualidade, né? O homossexualismo, lesbianismo, masturbação, vícios sexuais, né? As pessoas que têm bastardia também, ela tem dificuldade sempre de relacionamento com os pais, porque existe uma, como é que eu posso dizer, desconexão, entende? A imoralidade dos pais, ou seja, o que mamãe e papai fizeram no namoro, veio sobre mim, entende? Porque o que é bastardia? É a imoralidade sexual de um pai e de uma mãe. Um relacionamento sexual antes de uma aliança gerou uma criança e pode ver que essa imoralidade sexual veio sobre a criança. Se você observar, a maioria das pessoas que tem problema com lesbianismo, com homossexualismo, às vezes não é lésbica e nem homossexual, mas tem vícios sexuais, tem distorções sexuais. Geralmente os pais geraram eles fora de uma bastardia. Se não for um abuso, que tem outras formas, né? Mas eu tô falando de bastardia especificamente. Vocês estão entendendo? Eu tô sendo prática. É porque o assunto realmente é
forte. Bora continuar aqui para você entender. Agora eu quero ir na Bíblia. 3 sentimentos que geralmente as pessoas que são bastardas têm. Ela não se sente parte de, ela não se sente protegida e ela não se sente abençoada. Um exemplo, ela faz parte de uma família, ela faz parte de uma amizade, ela faz parte de um grupo, né? Mas ela sempre tem que estar precisando dessa autoconfirmação, sabe? Você me ama, realmente você gosta de mim, me dê prova de amor. É muito insegura nesse sentido. Entende? A gente chama isso de não se sente congregada, não se sente envolvida no grupo. É por isso que o texto de Deuteronômio 23:2 diz que a pessoa não fará parte da congregação, da reunião. Toda vez que tiver um grupo, ela se sente fora. Ela não se sente parte, ela se sente um peixe fora d'água, um patinho feio. Entenderam? Outra coisa, essa pessoa, se ela for cristã já, porque você sabe que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a maldição vai sendo quebrada de acordo com as suas mudanças. Fechou? E a pessoa que tem problema de bastardia, geralmente ela não se sente protegida por Deus, protegida pelo marido, protegida pelo irmão, protegida pela mãe. Vive numa carência emocional terrível. E você sabe que carência é doença. A carência é emocional, mas é uma doença, tem uma dependência de pessoas. Só é feliz se casar, só é feliz se estiver namorando, só é feliz se tiver amigos. Não consegue viver consigo mesmo. Entende? E isso é uma doença, você precisa de uma terapia. Beleza? Vamos para outra parte? Na outra live, se quiser, você me faz pergunta, porque é muita coisa. Adiantei aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. A única forma que Satanás consegue perseguir uma família nessa área da sexualidade é quando acontece a bastardia. E é interessante que tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. E eu queria compartilhar com você. Bora lá? Juízes 11. Isso, Isabel. É assim mesmo. Bel, tu acredita que hoje eu tô melhor, mas até casada, pro marido perguntar, você me ama? É uma insegurança terrível. Hoje, com a terapia, que eu melhorei minha insegurança. Mas aí no caso, como ele é menor, ele ainda tá com você, menor assim, filho, né? Pronto, aí quando ele casar, agora vai ser com a mulher dele. Ele vai fazer essa pergunta pra mulher dele. A não ser que, em nome de Jesus, ele seja curado antes, né? Amém. Bora lá? Juízes, capítulo 11. Nós vamos ver um cara que morava na terra da cura e tinha esse problema. Eu quero te mostrar, sabe o que eu acho legal? Que Deus, ele não esconde nada na Bíblia. Tudo que nós estudamos, psicologicamente, cientificamente, Deus sempre vai mostrar para mim e para você. É a história de Jefté. Você já ouviu a história de Jefté? Alguém já ouviu a história de Jefté? Jefté, deixa eu adiantar aqui um lado. Jefté, ele foi gerado fora de um casamento, de uma aliança. São duas coisas que você precisa entender. Se você foi gerado fora de aliança, se você não sabe, tenta procurar a manhinha. Eu cavei e descobri a minha, né? Não pela boca de manhinha, descobri pela boca de vovó, né? E eu descobri. É bom para você tratar isso em você e por causa da sua próxima geração, porque a próxima geração pode receber, a próxima não, até 10 gerações. Pode receber essa maldição de gerar filhos fora de casamento, de ter problema de carência, de ter problema de rejeição, de ter problema de não se achar em grupo. É característica de bastardia. Mas olha, se tem um texto que mostra bem as deficiências de bastardia, é Juízes 11. Abre aí. Se você tá com a Bíblia aí perto, pega aí para você me acompanhar. Eu queria que você até grifasse. Depois você vai olhar com mais calma, mas eu vou te mostrar alguns pontos. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, as duas versões. Gente, eu tenho mania de Bíblia. Eu gosto de versões diferentes. É muito bom pra gente estudar. Bora lá? Eu vou ler aqui. Versículo 1. Era então Jefté, um gileadita, homem valoroso. Tinha valor? O cara tinha, valoroso. Porém, ele era filho de uma prostituta. Grifa aí. Ou seja, Jefté foi gerado fora do casamento. No caso, era bastardo.
E Gileade, que era o pai dele, né? Tinha gerado Jefité fora do casamento, a partir do versículo 1. Versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Ou seja, Gileade teve um filho com a prostituta, depois ele casou com a outra mulher. E com essa outra mulher, que não diz aqui o nome da mulher, ele teve mais 2 filhos. Versículo 2 ainda. E sendo os filhos dessa mulher já grande, quando eles cresceram, expulsaram Jefité e disseram: não herdarás a casa do nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Olha que interessante. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Que Deus abençoe. Olha que interessante. Versículo 3. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Que terra é essa? De homens levianos que se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Vou segurar até aqui porque a história é grande e eu vou adiantar uma parte. Você vai ver que Jefité é filho de uma prostituta e é criado com o pai e a madrasta por um tempão, de boa. Só que quando os filhos da madrasta crescem, os filhos da madrasta têm um problema de rejeição com Jefité. Olha a rejeição. E o texto diz que os filhos de Jefité, os filhos de Gileade, da outra mulher, expulsam Jefité de dentro da casa do pai. E Gileade fez o quê? Nada. Rejeição por parte do pai também. Rejeição da madrasta, rejeição dos filhos, que seriam irmãos dele, e agora a rejeição do pai. Porque se você tem um pai, onde alguém vai lá, manda tu sair dentro da casa, e a casa é do teu pai, e teu pai não faz nada, o que é que tu vai sentir? Porque o pai não falou nada, porque o pai permitiu. Rejeição do pai também. E aí o texto vai dizer que Jefité sai da casa e vai para uma outra cidade chamada Tobi. Quando você vai estudar essa cidade chamada Tobi, só tem o que não presta. É tipo assim, Cracolândia de São Paulo, sabe? Avenida Brasil, chover em feira. Seria um bairro onde tem muita prostituição, muita cachaçada, muita droga, mais ou menos isso. Ou seja, toda pessoa que tem o problema da bastardia, a maldição da bastardia, a tendência... Olha, vamos sempre entender isso aqui. Eu e você, a gente tem... Nós que somos bastardos. Você que está nos assistindo, é bom você aprender, porque você pode ter gerado um filho nessa situação e você já clica porque seu filho é assim, porque sua filha é assim. Mas deixa eu dizer uma coisa. A maldição existe? Existe. A obediência pode quebrar a maldição? Pode. E hoje nós vamos fazer aqui nessa live a oração. Eu já trouxe aqui para você fazer junto comigo e repetir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos a tendência, mas não quer dizer que eu preciso ser. Fechou? Eu tenho a tendência de ser leviana, mas eu decidi ser uma mulher de Deus. Fechou? Eu tenho uma tendência para prostituição, mas eu decidi ser uma mulher de Deus. Você tem que ler todo o Juízo 11, que é a história de Jefité todinha. Na realidade, a história de Jefité é Juízes 11 e 12. Beleza? Eu só li até o 3. Eu vou te contar a história toda aqui agora. Você vai ler em casa. Aí você está, porque a live é curta, né? O tempo não dá para eu ler todo. Então você vai ver que alguns sintomas de bastardia. Primeiro, a pessoa se sente fora, rejeitada. Segundo sintoma de bastardia, né? Ela se sente inferior ao grupo que ela está. Ela não se sente congregada. Entende? Terceiro sintoma da bastardia. A pessoa tem tendência às coisas erradas. A leviandade. O que é leviandade? É o que a gente vê hoje. Eu quero alguém do meu mesmo sexo, eu faço sexo sem compromisso, eu gosto de cachaça, eu gosto de droga, tudo que é da área errada, eu tenho uma tendência para gostar do errado. Coisas levianas. Você vai ver que Jefité, ele leva pro lado da leviandade e vai se juntar com a galera. E é incrível. Toda pessoa que tem problema de carência só anda com gente carente. Já percebeu? Toda pessoa que tem problema de sexualidade só anda com gente que tem problema de sexualidade. Já entendeu? Toda pessoa que tem problema de rejeição só anda com gente que tem problema de rejeição. Já percebeu? É nessa pegada. Então, o que é que o texto está dizendo aqui pra gente?
que Jefté foi para Tobi, porque em Tobi, na cidade de Tobi, só andava a galera leviana, perdida, que gostava da bagaça. Fechou? É porque quando a gente não sabe o nome da cidade, não sabe o que era, aí quando você sabe, então é por isso que ele foi para Tobi. Exatamente. Só que o tempo passa, depois você lê Juízes 11 e 12, tá bom? Os 2 capítulos. Eu vou resumir aqui para você. Ele passa um tempo, o que acontece? O povo da cidade onde ele estava, que os irmãos expulsou ele, Gileade, a cidade de Gileade, passa por uma guerra. E o povo sabe que Jefté é bom de guerra. Aí o que acontece? Eles vão atrás de Jefté lá na cidade de Tobi. Ô cara, a gente tá passando por uma guerra aí, tu sabe lutar, velho. Bora lá lutar com a gente. Vai dar o comando lá no exército. Nós queremos você como chefe do nosso exército. Quarto sintoma de quem tem bastardia. Precisa ser aceito. Precisa mostrar que é. Entende? Gosta de superioridade, ser líder, estar à frente, estar bem visto. É o quarto sintoma. E assim aconteceu. Ele disse, se eu ganhar a batalha, vocês me fazem líder de vocês? E a galera tava precisando dele, né? Não, a gente faz você. Você vai ser nosso governo. Então tá. E aí ele foi. E não é que ele ganhou... Não. Primeiro ele foi. No que ele foi, por ele já ter ouvido muito de Deus, Jefté, o que ele fez? Ele fez um voto com o Senhor. Você vai ver isso, sabe aonde? Juízes 11, versículo 30 e 31. Eu vou repetir. A rejeição, você vai ver no versículo 1, certo? Primeiro sintoma de bastardia, rejeição. Segundo sintoma de bastardia está no versículo 2, não se acha parte, quando ele foi expulso da casa. Terceiro sintoma de bastardia, gosta de coisas levianas, principalmente na área da sexualidade, na área de coisas assim que é contra a lei, coisas levianas. Terceira. Quarto sintoma, você vai ver no versículo 9, ele é chamado para ajudar a cidade dele, mas ele aí faz um, tipo assim, eu vou ser o chefe, se você, ele tem problema de aceitação, que é o quarto sintoma, aceitação. Se eu for o chefe, eu vou, e aí ele vai. Antes de ele entrar na guerra, você vai ver o quinto sintoma, que está lá no versículo 30 e 31. É uma pessoa muito tirada espiritual. Ele vai lá, o texto diz assim, que ele faz um voto com Deus. E qual é o voto que ele faz? Ele diz assim, olha, se eu ganhar esta batalha, a primeira pessoa, quando eu estiver voltando da batalha, que sair dentro da minha casa, eu mato em sacrifício a Deus. Deus pediu isso para ele, mas ele quer ser super espiritual. Ele quer fazer mais do que todo mundo para Deus. Ele é espiritual mega power. Todas as pessoas que têm esse problema de bastardia são exageradas na sua espiritualidade. Entende? São extremos. É bom ser exagerado? É, mas às vezes faz coisas que Deus não está pedindo. Em nome de Deus. E aí o que acontece? Ele vai para a batalha. Chegando lá, ele ganha porque ele é bom. Lembra que no versículo 1 de Juízes 11 vai dizer que ele é bom de guerra, ele é valoroso? Pronto, ele ganha. Só que quando ele tá voltando para casa, versículo 34 do capítulo 11 ainda, quem é que sai? A primeira pessoa a sair na porta, depois que ele ganha a batalha, ele realmente é vencedor, a galera faz dele chefe. E aí, pô, Poliana, é Poliana, é? Poli, tu foi verdadeira, hein? Não é todo mundo que assume assim não, é difícil. Mas é verdade, eu também sou. E é incrível, né? Como é forte na gente. E no versículo 34, você vai ver quem é que sai. Lá no Juízes 11, versículo 34, você vai ver quem é que sai na porta. Eita, Natália. Exatamente. A filha... Não, vamos falar que é o pepino. A filha única. E aí entra o sexto sintoma de quem tem problema de bastardia. Eita, na língua quase... dificuldade de proliferar filhos, né? Ele só tinha uma filha e a filha pede para ele, né? Mas ele mesmo assim vai lá e sacrifica a filha. E o texto diz que Deus diz para ele: eu não te pedi isso, foi tu que fez por tua conta. Porque naquela época existia um Deus chamado Moloque.
Já ouviu falar? Moloque é um deus da época que aceitava crianças mortas, sacrificadas. Que é por isso que o nome hoje chama de Moleque. Ô moleque! As crianças, já percebeu? Exatamente. Porque as crianças, hoje eu poderia dizer que é tipo o Cosme e Damião que o povo fala, né? Mas não no sentido de Cosme e Damião, mas no sentido de um deus que aceitava sacrifício, derramamento de sangue de crianças para abençoar alguém, né? Moloque, o nome. Que é por isso que vem desse nome Moleque. Não chame seu filho, seu neto, sua filha, sua neta de moleca, moleque. Condenado ao fogo. A tradução da palavra moleque no original hebraico, né? Condenado ao fogo. Pode ver que toda criança que chama de mãe, esse moleque é fogo demais, pega fogo esse menino. Danados, né? Geralmente é assim. Então, aqui a gente viu 6 sintomas de quem tem bastardia, né? Vamos lá, Juízes 11, versículo 1, você vai ver que é a rejeição. Juízes 11, versículo 2, você vai ver não se sente congregado, faz parte. Versículo 3 de Juízes 11, você vai ver que a pessoa que tem tendência à promiscuidade, à leviandade, na área sexual principalmente, tem tendência ao homossexualismo, tem tendência ao lesbianismo, tem tendência à prostituição, porque ele herdou a maldição dos pais, porque os pais praticaram sexo antes do casamento e aí veio sobre eles. Geralmente, os pais que praticaram sexo antes do casamento, a sexualidade das suas crianças, dos seus filhos, né, são comprometidas. Porque o espírito de prostituição acompanha. Ou a pessoa dá pra lésbica, ou dá pra homossexual, ou vira uma pessoa prostituta que não fica com ninguém, tem dificuldade de casar. Aí você vê depois que passa um tempo, mais um perfil, né? Mais um sintoma de quem tem a bastardia, que é aquela coisa de querer estar à frente, mostrar que é alguma coisa, quer ser chefe, quer estar à vista, né? Essas pessoas dentro da igreja geralmente são as que gostam de ficar no altar, que gostam de cantar, que gostam de estar à frente de alguma coisa, para firmar sua aceitação, né? Isso a gente vai ver no versículo 9 do capítulo 11 de Juízes. E quando chega lá no versículo 30, 31 e 32, você vai ver que são pessoas que gostam de exagerar na sua espiritualidade, fazerem votos, consagrações exageradas, e é bem do perfil também. E a gente vê aí o versículo 34, 35, são pessoas que têm dificuldade de colocar sua geração para crescer. Interessante, eu te contar uma coisa. Vovó gerou minha mãe é filha única. Minha mãe me gerou, eu sou filha única. Eu tenho irmãos, mas é em outro casamento de minha mãe. E eu gerei uma filha só. Lorena, filha única. Interessante isso, né? Agora deixa eu te contar a parte boa, que a parte ruim eu já te contei. Misericórdia! Quanta coisa ruim. Nosso Deus, Ele está acima das maldições. E Ele conta comigo e com você para quebrar todas as maldições sobre a minha vida e sobre a tua. Deus é o Deus. A palavra do Senhor nos diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Se houver arrependimento, traz a boa nova, tô trazendo agora. Se houver arrependimento da minha parte e da tua parte, a maldição é quebrada. Entende? Não é somente se meu pai e minha mãe casou depois, não se quebra maldição somente com isso. Quebra maldição com a oração, que nós vamos fazer aqui no final, mas também com o arrependimento. O arrependimento vai lá e arranca da mão de Satanás a legalidade. E aqui agora eu quero te dar alguns textos para você derramar um bálsamo agora no seu coração e entender que o teu Pai do céu te chama de Abba. Você pode chamar ele de Abba, porque você é filhinho de papai, você é filhinha de papai. E se houver arrependimento hoje, você pode pedir perdão pelo seu pai, pela sua mãe, que é isso que nós vamos fazer aqui na instante. Porque a única forma de quebrar essa maldição de bastardia é o que João Batista veio fazer. Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque geralmente as pessoas que nasceram debaixo de bastardia têm dificuldade de relacionamento.
dificuldade de relacionamento com a mãe ou dificuldade de relacionamento com o pai. No meu caso, como eu fui criada pela minha mãe, a maior parte, minha dificuldade de relacionamento sempre foi com minha mãe. Entende? É por isso que hoje eu luto muito para poder ter um relacionamento maravilhoso com minha filha. Eu fui das minhas tripas corações para minha filha me amar, ter orgulho de mim, né, para eu quebrar essa maldição. Por isso que eu lhe digo, não é só oração, as suas atitudes vai validar no reino espiritual a quebra da maldição. E aí entra o primeiro texto, Isaías 44:2. Cadê minha secretária? Isaías, vou pagar um salário altíssimo para você, viu, Nathalie? Mas é sobre isso que a gente tá falando mesmo, Lete. Bastardias são filhos gerados fora do casamento. Chegou depois, não foi? Depois pega do início a live, tá bem explicadinho. Isaías 44:2. Na outra, eu vou abrir a outra e vocês me fazem pergunta que eu respondo tudo de boa. Só pra gente não perder o fio da meada. Sabe que a pastora tem déficit de atenção, né? Então, se eu olhar aqui, eu fico... Eu tenho deficiência, gente. Não sou perfeita, não. Isaías 44:2. Eu vou abrir a outra live e aí a gente vou só responder perguntas, viu? Que o pessoal tá me pedindo isso, eu vou começar a fazer. Isaías 44:2 diz assim: assim diz o Senhor para você, bastarda, para você, bastardo, assim diz o Senhor, aquele que o fez e que formou no ventre é quem vai te ajudar. Então não tenha medo, porque você é filho dele, filha dele, e ele te escolheu. Aleluia. Outro texto, Jeremias capítulo 1. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Você pode ouvir depois de novo, viu? Pegar mais detalhes. Você que chegou depois. Jeremias capítulo 1, outro texto para os bastardos. Recebe aí, toma posse. Você que é mãe de filhos bastardos, profetize essas palavras sobre a vida do seu filho. Diz assim, Jeremias capítulo 1, 5. Antes de formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu já te separei e já determinei que você é profeta das nações. Oh, boca de Deus na terra. Ainda em Jeremias, no capítulo 20, versículo 17 e 18. Ainda em Jeremias, capítulo 20, versículos 17 e 18, vai dizer assim: mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanecer grávida. Por isso, desde o ventre materno, toda dificuldade foi quebrada e de minha tristeza eu estou livre, pois não terminarei meus dias com decepções. Oh, glória! Receba essa palavra em nome de Jesus. Salmo 22, versículo 9. Salmo 22, versículo 9. Salmo 22, versículo 9. Eu fico repetindo para você pegar, viu? Salmo 22, versículo 9. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre da minha mãe em segurança. E em segurança eu hoje nasci e sou teu. Desde que nasci eu fui entregue a ti, Deus. Desde o ventre materno tu é meu Deus. Então, ainda que a sua mãe, seu pai tenha causado algum dano no reino espiritual, você se aliançando com Deus e fazendo a oração do arrependimento, tomando posse da palavra dele, pedindo perdão pelo seu pai e pela sua mãe, chamando o sangue de Jesus para anular a maldição, você é livre. E quem está falando com você é uma pessoa que já fez tudo isso aí e está aqui hoje. Amém? Os sentimentos vão te perseguir? Às vezes sim. Depende da forma que você aprende a lidar com isso, né? Tem um texto que eu gosto muito, que é o último texto que eu quero te dar aqui, Salmo 139, o versículo 14 ao 16, que vai dizer assim, olha, desde que você está no ventre de sua mãe, em forma de embrião, eu já estava com você. Eu já chamava você pelo seu nome. E todos os dias da sua vida já estão escritos no meu livro. Isso é muito bom, gente, porque eu entendo que Deus já escreveu uma história para mim. E se eu andar em alinhamento com esse Deus, não tem maldição que me persiga. Eu decidi ser uma mulher de Deus. Você precisa decidir ser uma mulher de Deus. Você precisa decidir ser um homem de Deus. Vai ser fácil? Não. Porque ainda haverá no reino espiritual perseguição que o diabo vai querer que você caia na área da sexualidade ou nas suas carências emocionais. Eu tenho minhas carências emocionais. Eu estou reeducando as minhas carências emocionais. É por isso que eu faço terapia. Lembra da minha médica, né? Doutora Marisa aí, a minha psicóloga?
Faço terapia. Porque eu vim descobrir isso já velha, depois dos 40 anos. Você que é nova aí, novo, glória a Deus, você tá ouvindo isso, já vai começar a trabalhar, ó. Maldição é quebrada com obediência. Aleluia. Há esperança para nós, sim. Porque Deus, ele é Pai. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8 que ele nos adotou, ele nos enxertou em Cristo Jesus. E porque fomos enxertados em Cristo, nós somos herdeiros de Deus também. E podemos chamar ele de Abba Pai. Aleluia! Nosso Papai Celestial tá anulando a maldição que mãe e pai aqui na terra fizeram. E eu e você, por conhecer a verdade, já que nossos pais não podem fazer isso por causa da sua ignorância espiritual, eu e você podemos pedir perdão pelos nossos pais, para se quebrar o teto de bronze que ficou sobre nós. E você cuidar da sua vida espiritual para você não repetir os mesmos erros de pai e mãe, porque a tendência é repetir, mas você só vai repetir se você quiser. Se você se permitir. Isaías 44:2. Foi ele que te criou. Desde da tua mãe, ele te formou e tu é servo dele, tu é serva dele. E ele não abre mão. E agora eu quero compartilhar com você. Deixa eu ver mais um texto que eu separei aqui para vocês. Nosso Deus é o Deus que pode mudar a nossa história. Então, toda história de rejeição, de abandono, né? Toda sensação de não fazer parte de, toda tendência que eu e você tem de exagero espiritual, toda tendência que a gente tem de violência, né? De ter promiscuidade, a gente tem a tendência, mas a decisão está aqui. Eu decido ser de Deus ou eu decido o que a carne me quer? O que a nossa geração hoje vive? A nossa geração hoje vive segundo os seus próprios deleites, suas vontades. Não é verdade? E tem muita gente bastarda aí. Ó, gente, eu não tenho problema e não tenho preconceito com homossexual, com lésbica, não tenho nenhum. Pelo contrário, eu tenho muitas amizades. Mas eu te dizer uma coisa, a maioria das pessoas que tem problema com lesbianismo, a maioria das pessoas que tem problema com homossexualidade, a maioria das pessoas que sofreram abuso, todas têm um pepino com pai e com mãe. Observe. Ou é um filho bastardo. E é interessante, nós que somos filhos bastardos, nós temos a tendência de gerar filhos bastardos e deixar mais uma família desestruturada. Mas se nós conhecemos a verdade nos liberta. Amém? Então nós podemos quebrar sim. Quando vier o sentimento de rejeição, eu não sou rejeitada. Eu tenho um Deus que é meu Pai. E Ele tem um Filho que se chama Jesus, que é o meu Salvador, que pagou um preço de sangue, de vida por mim. Quem disse que eu sou rejeitada? Quem disse que você é rejeitado? Nós somos enxertados em Cristo Jesus através da cruz do Calvário. E isso me faz, eu e você, uma nova criatura, com uma nova história. Amém? Você tem que tomar posse do que a cruz significa para você. Isso é cristianismo. Tem muita gente vivendo de religião, de frequentar a igreja, de conhecer, de ser evangélico, virou moda. Não. Ser cristão é conhecer o poder da cruz. E uma das coisas que o poder da cruz faz pela minha vida e pela sua é nos regenerar. Nós temos a tendência para o mal, nós temos a tendência para a maldição, mas a decisão está dentro de mim e você. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser leviana. Eu não quero viver em rejeição. Eu não quero estar precisando provar para as pessoas e ter a aceitação das pessoas. Então eu vou fazer o quê? Lembra que eu já ensinei aqui nas lives? O seu espírito, ele nasce de novo. Novo nascimento. Porque o seu espírito agora tem uma tomada direta ligada no Espírito Santo, que te santifica. É por isso que a adoração é em espírito e em verdade. A alma, ela precisa de cura e ser reeducada. As minhas emoções foram todas bagunçadas, né, por causa da bastardia, mas em Cristo Jesus eu começo a me educar. Essa live aqui é de uma educação emocional, praticamente. Ah, é por isso que eu sinto isso. Ah, é por isso que eu sou assim. Então, bora saber. Eu já sei de onde veio, vou trabalhar isso em mim agora. Fechou? E a carne, ela nunca se converte. Vai querer sexo mesmo fora do casamento, vai querer ser prostituir mesmo, vai conhecer uma pessoa num dia, do outro dia quer ir pra cama mesmo, né? Mas é tendência, não é decisão.
Então agora nós vamos fechar essa live aqui, já que houve o entendimento, e nós vamos agora fazer a oração da quebra de maldição. Então, se você tem interesse, segura aí, não vai embora não. Eu vou fechar essa live e a próxima é só oração que você vai repetir comigo. Amém? Te espero. Volta aí, viu? Não fica